diz aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1, olha só, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E ele diz, não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Isso aqui é muito forte. É muito forte. Os dois eram irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Isaque com Rebeca. Nasceram juntos, mas Esaú veio à frente, depois Jacó. Gêmeos, nascidos ali, diferença de minutos um para com o outro. Mas, embora fossem irmãos, tivessem o mesmo sangue, filhos de um único pai, mesma mãe, eram totalmente diferentes no seu interior. As pessoas podem parecer umas com as outras fisicamente, mas elas são muito distintas no seu caráter, na sua personalidade. Elas são diferentes na sua maneira de agir, de proceder. Bem, aqui a palavra é amar a um e odiar o outro. Amei Jacó, mas odiei a Esaú. E porque Deus odiou Esaú, diz logo depois, e fiz dos seus montes o quê? Uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. É isso que acontece quando uma pessoa despreza a Deus. Vejamos uma coisa, preste muita atenção, por favor. Olhe para cá. Jacó não era mais forte do que Esaú. Esaú era aquele filho que todo pai gostaria de ter. Era aquele filho forte, o filho que caçava, e o caçador naquela época era muito precioso, porque além de levar alimento para casa, ele livrava a população de animais ferozes, como leões, muito comuns naquela região, naquele período. Esaú era um homem valente, audacioso, sabia usar bem o arco, a espada, um guerreiro. Tinha todas as qualidades, chamava a atenção. Todos, sabe aquela pessoa que chama a atenção, que todos elogiam? Ah, chegou Esaú. Sabe quem está aí? Esaú. Ah, Esaú está aí. Era assim, ele chamava a atenção. E Jacó? Jacó era aquele que quando chegava no lugar ninguém percebia. Quando alguém falava, Jacó está aí. Jacó? Jacó está aqui? O que Jacó está fazendo aqui? Eu, hein, Jacó? Você sabe aquela pessoa que quando entra no lugar, ela é desprezada. Ela é desprezada. Jacó não tinha essa presença. Não. A mãe gostava muito dele, mas Esaú era o primogênito. Só que esses dois irmãos eram muito diferentes na sua essência, no seu interior. Porque Esaú se apoiava na sua força, na sua capacidade. Ele era muito capaz, mas a capacidade dele vinha de Deus. Era para ele glorificar Deus e não para ele se tornar orgulhoso, prepotente. Se você tem qualidades, Deus dá a você. Se você tem talentos, eles vêm de Deus. O talento, por exemplo, para um cientista, quem dá a inteligência e a sabedoria? É Deus. Mas o problema é aquele que se endeusa,
É aquele que usa o que Deus deu como se fosse dele, como se ele fosse dono, não glorifica a Deus. Se você tem uma voz bonita para cantar, e pode ser um cantor, uma cantora, Deus te deu uma voz, mas você tem que glorificá-lo. É um talento que Deus te deu. As pessoas recebem talentos, nós todos temos talentos. Se não tem um, tem outro. Deus é muito bom, Ele distribui talentos. Tudo vem das mãos dele. O problema é que tem pessoas que se apossam daqueles talentos como se fossem delas. Elas não reconhecem, foi Deus que me deu essa capacidade, Deus me deu essa condição. Elas não fazem isso, elas desprezam a Deus. Esaú desprezou a Deus, por isso que Deus odiou. Ele odiou, porque já Esaú não queria nada com o Deus do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. Sabe aquela fé abraâmica? Não passou para ele, não chegou, houve um bloqueio ali dentro dele, e ele não teve o mesmo coração que seu pai Isaque teve, de obedecer a Deus. Então, ele não tinha compromisso. É o tipo da pessoa que despreza a Deus nos seus pensamentos, que despreza a Deus no seu coração, que confia na força do seu braço, porque eu tenho capacidade, porque eu sou bom. Não há pessoas assim? É ou não é? Elas se sentem superiores. Deus se aborrece dessas pessoas. Deus se aborrece dos orgulhosos, dos soberbos, dos arrogantes. Deus não suporta esse tipo de pessoa. Mas ele se alegra com o humilde. Esaú desprezou a Deus, Deus o desprezou também, porque aos que me honram, ele disse logo à frente, eu honrarei, mas os que me desprezam, ele fala da honra, que o filho tem que honrar o pai, o servo ao seu senhor. Então, como Esaú não honrou, o desprezou, ele falou lá em Samuel, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam eu vou desprezar também. E ele desprezou a Esaú. Esaú cresceu muito, tornou-se poderoso, uma nação surgiu dele. Ele tinha um povo preparado para a guerra, para a batalha, ele era temido naquela época. Sabe o que aconteceu com Esaú e os seus descendentes? Os edomitas, não existe, essa nação não existe, o povo edomita simplesmente desapareceu da face da terra, como todos aqueles povos de Canaã desapareceram, amonitas, moabitas, todo aquele povo, todos eles desapareceram, não se tem vestígio desse povo, mas Jacó permaneceu, Israel permaneceu e tem permanecido. Era para Israel, se não fosse Deus, era para Israel ter desaparecido da face da terra, que era o desejo dos seus inimigos. Mas Deus disse, eu amei a Jacó. Porque ele desprezou Esaú, Esaú se acabou e toda a sua descendência não existe. Mas porque ele amou a Jacó, a descendência de Jacó está até hoje aí, a nação de Israel. E espiritualmente nós que somos os descendentes de Abraão, na fé. Amém, pessoal? Isso não é grande? É ou não é verdade? Não é grande? Ora, por que Deus escolheu a Jacó? Sabe por quê? Quando uma pessoa não tem capacidade nenhuma, quando ela é considerada Jacó. Mas é impressionante como o nosso Deus faz. Então, se você é uma pessoa que diz assim, olha, bispo, eu sou uma pessoa rejeitada, eu não tenho condições, na minha família eu sou o último. Excelente. Muito bom, sabia? Mas muito bom? Sim, muito bom. Você sabe por quê? Porque aí, como você não tem nada para se apegar, você não tem nada para se apoiar,
então você vai se apoiar no poder de Deus, e Ele vai te honrar. Amém? Olha que maravilha.